Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia recalcado e sacudido da presença transbordante do Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Obrigada, pastora Nani. Shalom, shalom para todos vocês. Hoje é a nossa última imersão do Reset 27. Uau! Queridos, vocês têm noção? Hoje é a nossa última imersão. Depois nós vamos ter uma aula bônus. Amém? Hoje eu vou falar sobre a unção da águia, né? Eu vou falar também sobre as outras unções, né? Os outros níveis de unção. Então, vocês vão ter um material muito legal hoje sobre unção. Se preparem. Eu vou falar qual que é a estrutura de uma pessoa que chega nesse nível de unção. Lembrando que toda unção, ela é concedida pelo Espírito Santo. Nós usamos, né, unção de águia, ela é simbólica para representar uma estrutura, um comportamento, uma visão, um posicionamento, amém? Glória a Jesus. Gente, vocês acham que passou rápido? Eu não acho que passou rápido, eu acho que demorou um pouquinho passar. Você achou que passou rápido no reset? Pra mim, eu acho que não passou tão rápido assim, não. Eu não senti passando tão rápido. Porque 3 meses, gente, é chão. Hoje é 1º de novembro, amém? Gente, esse mês nós estaremos em Boston, tá? A gente estará lá numa conferência poderosa com a pastora Jerusa, com o pastor João. Se você que é da região e tem interesse de estar conosco, vai ser um tempo poderoso, amém? Eu tô indo para os Estados Unidos ainda esse mês, final desse mês, amém? É no final de novembro agora, tá? Vai ser estrondoso, estrondoso, estrondoso o que Jesus vai fazer, amém? Meu Deus, já chorei tanto conseguir fazer o reset. É forte, é forte. Gente, só que o reset, igual a pastora Nani falou, ainda falta 15 dias para terminar. Amém? Ainda falta 15 dias para terminar. Então agora, mais que nunca, tá? Vocês têm que aguentar firme. Amém? Firme, 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 firme. Glória a Jesus. Então vocês se preparem que vai ser um tempo extraordinário. Amém? As orações do reset vocês imprimam, façam, revezem, fazem todo dia uma, depois que terminar o programa. Todo dia você faz uma, 10 dias, refaça de novo. Glória a Deus, aleluia, amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Então, hoje nós teremos uma aula poderosa sobre a unção da águia, amém? Gente, finaliza pelas minhas contas, dia 15 ao pôr do sol, que é mais ou menos o horário que todo mundo começou, certo? Lembra que quando muita gente começou 3 horas da tarde, 5 horas, 7 horas, tá? Então, eu estou pensando ou de nós fazermos, né, ali no dia 15, no dia 16, né? Tô vendo ali. O dia 16 é um domingo, tá? Então, eu vou ver bem certinho como que ficaria melhor. Talvez a gente vai fazer no sábado, na parte da noite, né? Porque aí eu sei que todo mundo já finalizou os 90 dias, certo? Então, a gente está vendo tudo isso ainda. Estejam em oração, tá? Mas fiquem em paz que vai dar certo. Ó, eu comecei às 17 horas. Exatamente. Amém? Então, vai ser um tempo poderoso, um tempo estrondoso. Se preparem, porque hoje vai ter uma unção muito forte hoje, tá? Hoje não é impartição ainda, só que hoje é uma preparação. Hoje, amém? Vai ser algo estrondoso. Ó, olha aqui, ó. Pastora Marina, né? Falou que termina às 18 horas. Gente, vocês venceram 90 dias. Uau! E aí, qual que é o intuito também desses 90 dias? Se você venceu 90 dias, você consegue vencer qualquer outro desafio que se apresentar diante de você. Amém? Glória a Jesus. Jeremias 48, se você puder, abra comigo, amém? Nós vamos estar vendo hoje sobre o juízo de Moabe, certo? Jeremias, glória a Deus, aleluia.
Gente, é muito conteúdo nesse reset, né? Meu Deus do céu. Gente, imagina 10 imersões, 10 apostilas, fora as outras aulas que vão dentro da plataforma. É muita coisa. É muita coisa. Amém? Glória a Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes com tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Então, gente, prestem muita atenção. Esse mês nós estaremos nos Estados Unidos, em Boston, numa conferência profética, numa conferência poderosa. Amém? A gente está orando muito para conseguir fazer a inauguração esse mês, mas a gente não, ainda, né, amor, tá precisando de algum... Tem que sair alguns papéis ainda, a gente ainda não posicionou vocês em relação à inauguração. E eu acho assim, avisar vocês de última hora é um pouco injusto, porque tem pessoas que precisam, às vezes, se preparar, achar uma passagem. Tem muita gente que quer vir. Então, a gente está orando. Então, esteja orando conosco para que seja o mais breve possível e a gente consiga avisar vocês com pelo menos, né, amor, 2 semanas de antecedência, 3 semanas para a nossa vigília. Essa vigília vai ser 3 dias, vai ser algo sobrenatural, vai ser a nossa inauguração, amém? E eu quero muito, o ano que vem, fazer uma vigília dessa por mês, tá? Para quem quiser vir do Brasil, fora do Brasil, vai ser um estrondo, certo? O Senhor tinha falado para mim que será uma vigília nacional, que vai vir gente de todo lugar do Brasil e até, tá? Glória a Jesus. É o alvará, amor, que tá faltando? Sim. É o alvará que tá faltando, uma coisinha na prefeitura que tá faltando. Então estejam orando, tá, gente? Estejam orando, declarando, porque essas coisas são burocráticas, né, amor? São burocráticas. Aí, às vezes, um órgão bota um empecilho aqui, outro empecilho ali, aí atrasa mais um pouco. E assim, a gente sempre teve muita luta, né, com papel, porque a glória de Deus é muito grande através desse ministério. Então, a gente sabe que existe uma força antagonista, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? O apóstolo já colocou lá os ar-condicionados, né, amor? Estão instalando. Estão instalando agora os Tem ar-condicionados. 2 semanas instalando ar-condicionado, pô. Gente, olha só. Você acha Gente, que é fácil? gente, vamos pensar aqui. Um ministério de 3 anos online. Agora nós estamos para inaugurar nossa sede, nossa matriz. Essa sede já vem com 500 cadeiras confortáveis, tá? Nós não compramos qualquer cadeira. Compramos os ar-condicionados top de linha. Telão de LED vai chegar quando, amor? No começo de novembro. Gente, não essa semana, não. Gente, telão de LED. Gente, que igreja que começa desse jeito? Então, isso é muita glória do Senhor e eu quero agradecer todos vocês que dizimam, primiciam nesse ministério, porque é com os dízimos, com as primícias, com as ofertas que nós estamos levantando esse grande templo do Senhor, esse celeiro de avivamento. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Que vocês continuem semeando, porque é um terreno fértil, amém? Então, gente, vai ser algo assim estrondoso, sobrenatural, amém? Vai ser poderoso demais, tá? Glória ao Senhor Jesus. Eu quero que vocês se preparem, tá bom? Então, ano que vem nós vamos ter uma agenda bem legal para estar fazendo lá, amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Vamos orar para nós começarmos? Em nome do Senhor Jesus, fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nós te glorificamos, nós te enaltecemos, Senhor Deus. Toda a honra e toda a glória a Ti. Espírito Santo, eu entro debaixo da Tua total dependência. Fala conosco através do livro de Jeremias. Fala conosco através do capítulo de hoje. Senhor Deus, nós clamamos por cada pessoa que está debaixo desse ministério. Nós clamamos, Pai, por um novo tempo de avivamento, por um novo tempo, Senhor Deus, sobrenatural sobre esse ministério. Pai, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação seja dada a Ti. Obrigada, Jesus, por esse devocional, pela oração da madrugada. Nos mantém firme, Pai, na Tua direção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, abram comigo agora, amém? Em nome de Jesus, em Jeremias 48. Vocês aceitam um cafezinho? Jeremias 48. Gente, eu tô ansiosa pela nossa aula de hoje, tá? Então, você já coloca aí no relógio, 14 horas, horário de Brasília, a nossa aula, você que é o meu aluno do Reset, certo? Ó, Jeremias 48, vamos lá. Esta é a mensagem acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel. Que aflição espera a cidade de Nebo?
Logo ela estará em ruínas. A cidade de Quiritaim será humilhada e conquistada. A fortaleza será envergonhada e derrubada. Ninguém mais se orgulhará de Moabe, pois em Hesbom tramam destruí-la. Dizem, venham, vamos acabar com aquela nação. A cidade de Madmen também será silenciada. A espada a perseguirá. Ouça os gritos de Oronaim, gritos de devastação, de grande destruição. Toda a terra de Moabe está destruída. Suas crianças gritarão aos prantos e seus refugiados não pararão de chorar. Enquanto sobem a ladeira, quando sobem a ladeira para Luite, gritam de terror. No caminho que desce para Oronaim, fujam para salvar a vida. Escondam-se no deserto, porque confiaram em sua riqueza e habilidade. Serão capturados. Seu Deus, Camós, será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Todas as cidades serão destruídas e ninguém escapará, nem os planaltos e nem os vales, pois o Senhor falou. Quem dera a Moabe tivesse asas para que pudesse voar para longe, pois suas cidades ficarão desertas, sem nenhum habitante. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, que impedir a sua espada de derramar sangue. Uau! Então aqui, Deus, ele está anunciando que vai vir um juízo sobre Moabe e as suas cidades. Então, a nação que aparentava segurança e estabilidade, agora vai ser o quê? Envergonhada, vai ser humilhada e vai ser derrubada debaixo da mão poderosa do Senhor. Então, Moabe era uma cidade que confiava o quê? Nas suas fortificações, confiava na sua riqueza, confiava no seu exército. E aí, por causa agora do seu orgulho, Moabe vai ser destruída, tá? Então, a gente precisa entender aqui, queridos, que a nossa total dependência e confiança tem que vir do Senhor. A gente não deve confiar no dinheiro, confiar em pessoas, confiar às vezes num status que você tem, numa profissão que você tem, porque isso aqui é ter um coração soberbo e Deus, ele quer que a gente venha confiar nele. E Moabe é o tipo de cidade, né? Vamos trazer esse profético aqui para nós. É o tipo de pessoa que se acha, né? Acha que pode tudo, que às vezes a pessoa até acredita que é um semideus na terra, por causa do seu dinheiro, por causa do seu status, por causa disso, daquilo. Então nós devemos tomar muito cuidado com crescer sem maturidade, sem discernimento. Então, qual que é o perigo de alguém ficar rico do dia para a noite? Dessa pessoa não saber administrar, dessa pessoa achar que o dinheiro tem todo o poder, dá para ela toda a segurança. E, queridos, a gente deve crescer, sim, em estatura, em intelectualidade, em tudo. Só que tem que ter maturidade junto. Que se você não tiver maturidade junto, você fica soberbo, você fica altivo, você fica confiando nas riquezas dessa terra. Amém? Vocês conseguem pegar essa visão ou não? Glória a Jesus. Então, vem aqui comigo, tá? Vamos aqui agora do 11 em diante, que a gente parou. Desde o início de sua história, Moabe viveu em paz, nunca foi para o exílio. É como um vinho deixado em repouso, não foi passado em nenhuma vasilha para outra, e agora está aromático e suave. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que enviarei homens para tirar o vinho da vasilha, e eles o despejarão, e despertarão a vasilha. Enfim, Moabe terá vergonha de seu Deus Camós. Então, o Deus de Moabe é Camós, como o povo de Israel se envergonhou do bezerro de ouro em Betel. Forte, né? Moabe vem dos Moabitas, tá? Dos Moabitas. Lá, um povo que sempre foi inimigo de Deus. Amém? Então, vamos aqui comigo aqui, Moabe, Deus está falando aqui, olha, eu não mexi com Moabe, eu não sacudi Moabe, mas eu vou sacudir esse povo, tá? Eu vou trazer juízo para esse povo, ok? Então, que Moabe se prepare, porque o juízo vai vir sobre eles. Então, era um povo que tinha
um pseudo-deus, que é seu deus Camus, né? Como eles tinham um deus ali, eles eram um povo idólatra, era um povo que, né, fazia as coisas erradas. Então você vai ver sempre na Bíblia a peleja de Deus, a principal briga de Deus com o povo é a idolatria. E olha só, né, o que Deus fala aqui, como o povo de Israel que se envergonhou do bezerro de ouro em Betel. Então vocês lembram quando Moisés sobe no monte e ele desce e o povo está com bezerro de ouro, né? Então era um povo que não tinha maturidade, era um povo que não tinha discernimento nenhum, era um povo que precisava estar tocando, tá, em algo para poder crer, era um povo que precisava ter contato com alguma coisa para poder adorar alguma coisa. Então era um povo que não conseguia reconhecer o Deus de Israel, o Deus que tinha tirado eles do Egito. Gente, esse povo já tinha saído do Egito debaixo de 10 pragas. Esse povo já tinha visto o sobrenatural. E esse povo vai construir um bezerro de ouro. Então era um povo que eles eram muito ignorantes, eles não tinham nenhum discernimento espiritual. Vamos continuar aqui através do 14. Você costumava dizer, somos fortes, guerreiros, valentes. Agora, porém, Moabe e suas cidades serão destruídas. Seus jovens mais promissores morrerão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe vem depressa, a calamidade se aproxima. Vocês, amigos de Moabe, lamentem por ela e chorem. Vejam como o cajado forte está quebrado, como o cetro glorioso está em pedaços. Desçam de sua glória e sentem-se no pó, habitantes de Dibom, pois os destruidores de Moabe também os arrasarão, derrubarão todas as suas torres. Fiquem à beira do caminho e vigiem, habitantes de Arroer. Pergunte àqueles que fogem de Moabe, o que aconteceu? A resposta será, Moabe está em ruínas. Humilhada, chorem e lamentem. Anunciem nas margens do rio Arnon, Moabe foi destruída. O julgamento chegou às cidades do Planalto, a Alon, Jaza, Mefate, Adibon, Nebo, Mete de Blataim, a Kiriataim, Bet Gamul e Bet Meon, a Keriote, Bosra e a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. A força de Moabe acabou e o seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Que ela cambaleie e cai como um bêbado, pois se rebelou contra o Senhor. Moabe se revolverá no próprio vômito e todos zombarão dela. Você não zombou dos israelitas? Acaso foram encontrados na companhia de ladrões para que os desprezassem dessa forma? Fujam de suas cidades e morem em cavernas, habitantes de Moabe. Escondam-se como pombas que fazem seus ninhos nas fendas dos rochedos. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moabe, pois o seu orgulho é muito grande, e sabemos de sua soberba, sua arrogância e seu coração altivo. Conheço sua insolência, diz o Senhor, mas sua arrogância é vazia, tão vazia quanto os seus atos. Agora chorarei por Moabe, sim, gritarei de tristeza por Moabe, lamentarei pelos homens de Kir-Haresete, habitantes de Sibma, cheia de videiras. Chorarei por vocês mais do que chorarei por Jazer, e seus ramos se estendiam até o Mar Morto. Mas o destruidor acabou com tudo, colheu suas uvas e seus frutos de verão. Alegria e exultação desaparecerão da fértil Moabe. Os tanques de prensar deixarão de produzir vinho. Ninguém mais pisa as uvas com gritos alegres. Há gritos, mas não de alegria. Seus gritos de terror são ouvidos desde Resbom até Eliale e Jaz, desde Zoar a Onoraim, Eglat, Selizia e agora até as águas de Niriam. Secaram, até as águas de Nirim secaram.
Darei fim a Moabe, diz o Senhor, pois o povo oferece sacrifícios nos santuários idólatras e queimam incenso aos seus falsos deuses. Então você vê aqui que a peleja de Deus é sempre com a idolatria, é sempre com a prostituição espiritual. Amém? Meu coração geme como uma flauta por Moabe e por Ki-Haresete, pois toda a sua riqueza não se foi, e seus habitantes raspam a cabeça e a barba, fazem cortes nas mãos e vestem pano de saco. Há choro triste em todas as casas e as ruas de Moabe, pois eu a despedaçarei como um jarro velho que ninguém quer, diz o Senhor, como se estilhaçou. Ouçam o choro, vejam a humilhação de Moabe, tornou-se um objeto de zombaria, exemplo de ruína para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor, vejam o inimigo desde veloz como águia, abre suas asas sobre Moabe. Suas cidades cairão e suas fortalezas serão conquistadas. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. Moabe deixará de ser nação, pois se exaltou diante do Senhor. Terror, armadilhas e laços a esperam. Ó Moabe, diz o Senhor, quem fugir do terror cairá na armadilha, e quem escapar da armadilha será apanhado no laço. Não deixarei que ninguém escape, pois a hora do seu castigo chegou. Diz o Senhor, o povo foge desde Hesbom, mas não consegue seguir adiante, pois de Hesbom, a antiga cidade do rei Seom, vem o fogo para devorar toda a terra e seus rebeldes habitantes. Que aflição espera, ó Moabe? O povo do Deus Camós será destruído. Seus filhos e filhas foram levados para o exílio. No futuro, porém, restaurarei a situação de Moabe. Eu, o Senhor, falei. Aqui termina a profecia de Jeremias contra Moabe. Então você viu que Moabe, aqui, está sendo exposta à humilhação por causa da sua idolatria, por causa da sua prostituição. Então a raiz, da ruína é exposta. Moabe era uma cidade orgulhosa, arrogante, altiva, presunçosa, e Deus declara conhecer o interior, do coração deles. Então Deus, queridos, ele não julga somente os atos errados, ele julga a motivação errada, tá? Então esses dias eu até comentei com vocês, não adianta nada a gente estar fazendo as coisas para o Senhor, parecendo parecendo ser certo. Às vezes você faz algo certo, mas com a motivação errada. Às vezes você evangeliza, você está ministrando sobre o Senhor, mas a sua motivação é errada. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então Deus está dizendo assim para Moabe: Moabe, você além de estar pecando, errando, se prostituindo com outros deuses, a sua motivação é ruim. A sua motivação. Então Deus está julgando a motivação e Ele julga a nossa motivação. Qual é a sua motivação de pregar sobre o Evangelho? Qual é a sua motivação de fazer, às vezes, algo bom para alguém? É ser reconhecido? É ter de volta? Qual é a sua motivação, às vezes, de dizimar e ofertar? É de Deus te devolver o dobro, o triplo? Você não aprendeu ainda que dízimo é uma questão de honra, Então nós precisamos o quê? Aprender isso. Aprender que não é só, Deus não julga apenas os nossos atos. Deus, Ele julga a motivação do nosso coração. Ele julga o que está por trás de tudo isso. E a gente vai ver aqui, a espada vindo sobre Moabe, O Senhor falando, contra Moabe, sobre a sua idolatria, sobre a sua prostituição espiritual. E Deus está falando: Moabe, vocês não só estão fazendo coisas erradas, a motivação de vocês é torta, a motivação de vocês é errada. Amém? Glória a Jesus. Amanhã nós vamos continuar no verso 49. Amém? Gente, eu quero trazer aqui para vocês, continuar nessa pauta. Nós estamos falando do jejum, tá? Então a gente viu, certo? Que jejum, o que é o jejum? Jejum é a abstinência voluntária de alimentos, tá? Ela pode ser total ou parcial, por um período determinado, por um propósito espiritual específico, em
prol de buscar a Deus, de libertação, em prol de receber uma direção, em prol de Deus trazer um novo tempo, de uma nova autoridade. Então, o motivo pelo qual você faz o jejum pode ser diversos, tá? Mas o jejum é uma escolha, uma abstinência voluntária de alimentos total ou parcial, tá? Então, eu quero que você entenda, jejum não é dieta, tá? Mas o jejum, uma vez que você faz ele de forma intermitente, ele é muito bom para o seu corpo, porque ele vai fazer um reset no seu corpo, tá? Jejum não é punição. O jejum, querido, é uma escolha, é um sacrifício que você faz para que você venha buscar mais a Deus, que você venha ter uma mente clara, tá? Jejum, na verdade, é um posicionamento espiritual. Jejum é uma arma de guerra. Jejum é uma disciplina espiritual. Amém? A gente entende que nós somos um ser tricotômico. O que é isso? Nós temos corpo, alma e espírito. O nosso espírito precisa de alimentos espirituais. E a nossa alma e o nosso corpo precisa ser disciplinada. Então, nós precisamos negar tanto o corpo quanto a alma, porque o nosso corpo e a nossa alma estão inclinadas às coisas daqui. Nossa alma, se deixar, só quer ficar deitada na cama, comendo, vendo a vida das outras pessoas, enquanto o nosso espírito tem fome de Deus. Só que o nosso espírito só consegue buscar Deus quando ele está no governo. Se nossa alma estiver no governo, você fala, eu vou começar esse jejum esse mês que vem. Eu ia começar hoje, mas eu não vou começar não, porque você sempre tem uma desculpa. A sua alma sempre consegue vencer nos argumentos. Agora, quando é o seu espírito que manda, você fala, não, mesmo que eu não estou com vontade de jejuar, eu preciso de jejuar. Eu preciso jejuar, amém? Então, a gente vê na Bíblia que Moisés jejuou 40 dias, quando ele recebeu, a lei, a revelação ali no monte, certo? Elias, tudo indica que ele jejuou quando eles saem, quando o anjo vem, alimenta ele com pão e água e fala, olha, a sua jornada vai ser 40 dias até o Horebe, eu não vou afirmar, Elias jejuou os 40 dias, porque o texto não diz, mas se Elias jejuou, ele jejuou para Deus renovar sua identidade, suas forças e reativar o seu propósito, tá? Porque ele está aqui fugindo, pedindo para Deus para tirar a vida dele, porque ele não aguenta mais, porque ele está muito cansado ministerialmente. A gente vê Esther fazendo um jejum absoluto de 3 dias. Esther usa o jejum como uma arma de guerra para Deus livrar a nação do decreto de morte, a nação dos judeus, tá? A gente vê o jejum de Daniel aqui, que assim, eu não gosto de falar que é jejum, mas a gente vê que é um propósito de santificação para ele não se contaminar, certo? Por que Daniel jejuou? Para não se contaminar, para manter clareza espiritual. A gente vê o jejum de Jesus, que a gente mencionou ontem. O jejum de Jesus foi para preparação ministerial, foi para ele firmar a autoridade que ele tem em Deus, foi para ele vencer Satanás através da palavra, porque Satanás tentou ele ali 3 vezes, A igreja primitiva jejuava antes de tomar decisões, tá? Então, queridos, antes de tomar uma decisão, a gente precisa fazer, sabe o quê? Um período de jejum. Antes de tomar uma decisão, nós precisamos fazer um período de jejum. Eu tô achando que eu vou me mudar para não sei aonde. Faz um período de jejum, tá? Então, a gente precisa, a gente precisa se posicionar. Por quê? O jejum, ele clareia o nosso ouvido. O jejum, ele aguça o nosso discernimento espiritual, tá bom? Então, o jejum em si, ele é muito bom para a gente receber revelação. O jejum, ele é bom para renovar nossas forças, reativar nossa identidade, aumentar nosso nível de autoridade espiritual. Ele é bom para trazer livramento para nós, para alguém, por alguma circunstância. O jejum, ele é bom para guerra espiritual, certo? Hoje, eu vou dar para vocês uma imersão aonde eu vou falar também, eu, para mim, falar da unção de águia, eu tenho que falar da unção, as unções que antecedem. A gente vai ver que na Bíblia, nós temos 4 estações de unção. A gente vai ver lá no livro de Ezequiel, a gente tem águas no tornozelo, é um nível espiritual de unção, é o nível do homem. Depois nós temos água nos joelhos, nós estamos falando boi. Depois nós temos água nos lombos, água nos lombos que falam, amor? É na cintura. Água na cintura, nos lombos, unção do leão. Depois nós temos águas que não dão pés, unção de águia.
Aonde a gente vê mais isso? Os 4 evangelhos também representam esses 4 níveis, tá? Agora eu não sei falar para vocês qual é qual. Mas vamos lá. Elias, antes de lançar capa para Eliseu, Elias vai passar por 4 lugares, 4 estações. Essas 4 estações, quando a gente traz para o profético, a gente vê primeiro Gigal, unção do homem. Betel, unção do boi, serviço. Jericó, unção de guerra, leão. Jordão, unção de águia. Porque é só depois que ele atravessa Jordão que ele pega a capa. Então, a capa, ela vem só quando você está realmente debaixo desse nível de maturidade. A gente dá esses nomes, é simbólico, nós estamos falando de uma estrutura. E hoje você vai entender quem está na unção, tal, qual que é o comportamento dessa pessoa, qual que são as provações dessa pessoa, o que essa pessoa precisa enfrentar para avançar. Então, hoje, eu vou falar isso para vocês. Eu vou explanar isso como eu nunca explanei em nenhum lugar, certo? Então, a gente vai ver essas referências. Então, são níveis espirituais, né? Aonde fala da face do homem, da face do boi, da face da águia, da face do leão, ali na carruagem de Deus, né? A face do querubim mostra essas estações, esses níveis complementares de unção, certo? Então, nós precisamos avançar nesses níveis. Então, a gente viveu o reset 90 dias. E a proposta do reset é você no final tomar posse de uma unção de águia, mas antes Deus está trabalhando na unção do homem dentro de você, na unção do leão, porque você teve que guerrear, você teve que, né? Se você fez certinho, você com certeza transitou nesses níveis de unção, certo? Então eu quero que você entenda isso, tá? Por isso, olha, você jejuou 90 dias, ainda não completou, né? Mas é isso, amém? Então vem aqui comigo. Eu vou trazer aqui para você agora quais são as funções principais do jejum, tá? Quais são as funções principais do jejum? Primeiro, o jejum, ele esmaga a nossa alma e a nossa carne. Então, quando a gente entra num jejum, às vezes você era meio metido, às vezes você era meio contador de vantagem, às vezes você era uma pessoa que se sentia superior a outra porque você tinha um pouquinho mais de dinheiro. Aí você faz o jejum, Deus vai lá e mexe na sua alma, na sua carne. E aí ele quebra seu orgulho, a sua autossuficiência. Talvez você era uma pessoa que queria ter razão em tudo. Nunca dava o braço a torcer. Então o jejum ele coloca a sua alma no lugar. Então isso é um dos benefícios do jejum em o quê? Trazer tratamento para a nossa alma, tá? O jejum, ele abre os nossos ouvidos espirituais, tá? Então quando a nossa carne cala, quando a nossa alma é silenciada porque ela está sofrendo, o nosso espírito ele se alimenta. E aí, nosso espírito se alimenta, tudo que é espiritual dentro de nós, nossos ouvidos espirituais, nossos olhos, nosso discernimento, tudo aguça, tudo melhora, tudo fica, né, aflorado. O jejum, ele libera a autoridade espiritual sobre nós. Lembra que Jesus falou, essa caça só sai com jejum e oração? Mas por quê? Porque aumenta o nosso nível de fé. Então, quanto mais você silencia a sua alma, o seu corpo, mais autoridade você começa a ter em Cristo, amém? Então, quem domina o corpo, tá? Está apto para dominar batalhas espirituais. Agora, você não consegue controlar um açúcar que você come, você não consegue ficar sem... Você é escravo de um açúcar, você acha que você consegue vencer uma batalha com um demônio na madrugada? Você não consegue. Você não consegue ficar 2 dias sem comer açúcar. Você não consegue... Queridos, é sobre isso. Se você não tem domínio próprio para rejeitar um alimento por um determinado tempo, quem dirá vencer batalhas espirituais? Então, nós precisamos aprender isso. Aí não consigo jejuar, então você não consegue lutar. Porque a nossa luta, ela é dentro do âmbito do espírito. Você pode ter um condicionamento físico perfeito, mas você precisa entender que a sua alma e o seu corpo tem que ser esmagado e o seu espírito precisa ser o quê? Cheio. Seu espírito precisa ser fortalecido. Então, nós precisamos dominar o quê? O nosso corpo. Não vai comer, tá de jejum, né? Agora nós estamos sem glúten, sem lactose, né? E sem açúcar. Tudo que inflama o corpo. Você estava vencendo um vício que você não sabia que tinha. Agora, quando você voltar a comer e não vai voltar do jeito que era, você vai perceber que você vai se passar mal. Você vai ver que você vai se sentir lento.
Quando você comer um pão com glúten, você vai falar, meu Deus, parece que o seu intestino, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Amém? O jejum rompe cadeias e fortalezas espirituais. Amém? O jejum rompe correntes. O jejum, queridos, traz libertação para dentro de você. O jejum ajuda pessoas a serem libertas. Então você jejua pelo teu filho. Você fala, Senhor, eu estou pagando preço. E aí, através do seu jejum, o Senhor vem, porque você está se jejuando por alguém, você está clamando, você está se colocando na brecha por alguém, por uma situação, por uma circunstância. O que acontece? Jesus vem e passa a espada. E aí quebra aquela fortaleza. Então, gente, o jejum, ele nos edifica. O jejum faz a gente ter mais discernimento, entendimento da palavra. O jejum faz a gente desejar viver na presença de Deus. O jejum tira toda a vontade que a gente tem desse mundo, a ganância. O jejum tira toda aquela coisa. A gente precisa jejuar. A gente precisa. E, gente, quem jejua tem um senso espiritual crítico de você reconhecer o que está certo e o que está errado. É maravilhoso. Nós não podemos parar de jejuar. Nós não podemos parar de jejuar. Tá? Então o jejum, ele sensibiliza o coração, tá? Então o jejum sensibiliza um coração endurecido, tá? O jejum trata o seu emocional que está todo desregulado. Gente, por isso que quando nós estamos jejuando pelas primeiras vezes, nós sentimos raiva. Parece que a gente está irritado, por quê? Nossa alma está lá com raiva, mas ela está sendo tratada. Por isso que quem começa a jejuar geralmente as primeiras vezes, ou entra num jejum mais intenso, fica com raiva, fica, né, ali, a flor da pele, mas é Deus tratando o seu emocional. E se você não deixar Jesus tratar o seu emocional, você não consegue sustentar nenhum ministério. Você não consegue sustentar a sua vida espiritual. Porque você é uma pessoa que não tem controle nas suas emoções. Uma pessoa, querido, que consegue controlar as suas emoções, consegue controlar, ela vai conseguir tocar o ministério. Amém? Glória a Jesus. Então, prestem muita atenção. O jejum, ele não muda Deus. Ele nunca foi sobre mudar Deus. O jejum, ele transforma você, tá? O jejum não força o milagre. O jejum te prepara em fé para poder romper no milagre. Então, o jejum, na verdade, ele não traz as coisas. Ele nos habilita para as coisas. Então, às vezes, você quer viver uma cura, mas você não tem fé o suficiente para viver essa cura. Mas você jejua, o que acontece? Deus aumenta o seu nível de fé e daqui a pouco você sai de 40 dias e você toma posse daquilo. Não é que o jejum fez aquilo, o jejum te habilitou para tomar posse. Porque antes você tinha um nível de incredulidade muito grande. Mas após jejuar, após se encher de Deus, Deus vai lá e te enche de fé, tá? E é sobre isso, amém? É sobre algo. É sobre Deus romper a fé, amém? Romper o sobrenatural. Glória a Jesus. Aleluia, amém? Então, a gente precisa entender. Jesus falou, essa casta só sai com jejum e oração. Mas antes ele fala, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, então o jejum não muda Deus, o jejum não, o jejum ajuda nós a termos autoridade para falar, Senhor, rompe com essas fortalezas, rompe agora, porque aí a gente vai para a batalha e a gente começa a decretar e começa a fazer coisas que antes nós não fazíamos porque nós não sabíamos que nós podíamos fazer, ou nós não tínhamos convicção da autoridade que está sobre nós. Por que vocês oram na madrugada? Porque o Senhor trouxe um nível de fé. Por que hoje vocês oram com ousadia? Porque vocês aprenderam isso comigo, né? Ou talvez vocês já vieram sabendo como fazer isso, mas o jejum que vocês começaram a fazer habilitou vocês para esse lugar, amém? Agora, nós também temos benefícios físicos do jejum. O jejum, o que é o jejum verdadeiro, queridos? O jejum verdadeiro é aquele que não é quebrado com nenhum tipo de lactose, com nenhum tipo de açúcar. Então, jejum verdadeiro é aquele que ele não tem nenhum tipo de caloria para quebrar esse processo metabólico. Então, por exemplo, o jejum que nós fazemos no Reset, a gente não fica uma janelona sem comer açúcar, sem comer nada. O que pode no jejum? Os líquidos. Mas que líquido? Água,
Pode tomar um limão com sal? Pode, não quebra o jejum. Pode tomar um chá sem açúcar, sem adoçante, não pode adoçante, tá? Isso daí não quebra. Agora, um leite quebra o jejum. Um suco quebra o jejum. Um caldinho quebra o jejum, certo? Então, você fica um período lá. Aí o seu corpo entende que você está morrendo, porque o corpo, quando ele para de se alimentar, ele entende, essa pessoa está morrendo, então nós precisamos pegar toda a célula que está com meia vida, que está danificada, e nós vamos tirar essas células para que esse nutriente que ainda tem nesse corpo venha para as células que mais precisam, que são as mais novas, as mais jovens, e aí a gente começa a viver um processo de autofagia, né? Um processo de cetose, aonde tudo aquilo que é ruim, o corpo começa a desfazer para dar prioridade às células boas, tá? É assim que o nosso corpo trabalha. E isso, queridos, o jejum, esse intermitente, é a maior arma para o câncer, é a maior arma para qualquer inflamação que tem no seu corpo. Começa a jejuar e você vai ver, amém? Ó, quais são os benefícios físicos? Redução da inflamação, melhora a energia mental. Você não começou a ter mais clareza? Você não começou a ter mais foco, cognição? Organiza o seu metabolismo, você começa a ir melhor no banheiro. Descansa o seu sistema digestivo, porque toda hora você fiava coisa na boca, estava toda hora comendo. Tira a inflamação intestinal. Aumenta a clareza e o foco, tá? Regula os hormônios, amém? Então, nós precisamos entender que o jejum, ele é uma arma de guerra espiritual, mas ele também, uma vez que ele é feito certo, uma vez que você faz ele de forma certa, o que acontece? Você é curado de muitas coisas, tá? Você é curado de muitas coisas. Então, quem aqui foi curado de alguma enfermidade? Gente, nesse reset que nós fizemos, gente foi curada de mau hálito. Não, já tinha ido no monte, os primeiros testemunhos que chegou, pessoas que foram curadas de mau hálito, porque já tinha tudo que é médico. O que era esse mau hálito? Eram bactérias que estavam no sistema digestivo. Só que aí, quando tirou o glúten, o açúcar e a lactose, essas bactérias morreram. Porque você parou de dar para ela o meio, né, pelo qual elas proliferavam. E agora elas não proliferam mais. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa perde o quê? Ela perde aquela questão do mal, ela sai, né, o mau hálito. Porque essas bactérias, elas não estão na boca, no dente, elas estão aqui, ó, no todo o trato, né, no esôfago, em tudo, é uma bactéria, tá? Eu fui curada da constipação, tem pessoas que foram curadas de alergia, então, por que você não conseguia ser curado antes da alergia? Por quê? Porque o seu corpo está inflamado demais, e o sistema autoimune não consegue apagar 30 incêndios de uma vez. Então, quando nós, tá, ó, eu tinha um nódulo e ele sumiu no 4º ciclo. Gente, Deus tinha falado para mim que mulheres engravidariam, o cisto sairia. Tem uma mulher, tem um testemunho de uma mulher que engravidou com 44 anos. Eu não sei, chegou para nós um testemunho de uma mulher que ela já tinha um laudo que ela não podia mais engravidar. Mulheres começaram a menstruar. Regula os hormônios porque nós precisamos parar de comer porcaria. E essas porcarias, queridos, é para atrasar vocês. O seu corpo limpou no reset, está limpando ainda e você precisa continuar. Você precisa, né? Termina o reset, dá uma pausa. Continua só no caldinho de colágeno ali que você está tomando. E depois você começa novamente, amém? Então você viu que é poderoso. Quantas pessoas foram curadas. Gente, tinha gente que tinha alopécia, gente que tinha problema de pele, psoríase. Foram curadas. Pessoas com problema autoimune, amém? Curadas, toda honra e glória ao Senhor Jesus. Mas a gente vê, tem enfermidades que o Senhor Jesus cura, creio, mas tem coisas que é comportamental. Tem coisas, queridos, que é comportamental, tem coisas que é você melhorando a sua alimentação, tá? Glória a Jesus. E a pele, gente, a pele fica um bebê. A pele, né? A pele fica um bebê, a pele fica perfeita, toda a espinha cai por terra, né? O cérebro da gente fica super ativado, a cognição perfeita. Então, isso está relacionado à unção de águia. Agora, se você
passou o reset e voltar a comer um monte de porcaria, você não sustenta a unção de águia que já vai ser ativada sobre você. Porque a chave da unção da águia é você se submeter o seu corpo a uma nova estrutura. Porque não adianta a gente ser cheio de unção no espírito, ter um alinhamento na alma e ter um corpo todo sujo, todo, né, cheio de inflamação. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, tá bom? Eu quero que vocês entendam isso. Fala aí, gente, quantos quilos vocês eliminaram para sempre, né? Nesse processo. Amém? Quantos quilos vocês eliminaram? Quantos vermes o pessoal... Gente, o povo aqui eliminou verme. Talvez você já tinha tomado remédio de verme, mas nunca saiu. Então imagina, você tinha lá um hospedeiro dentro de você que ditava para você o que comer, o que fazer. Sabotava seus pensamentos, até mesmo as suas emoções, tá? Então, 5, eliminei 7. Gente, e o propósito nunca foi emagrecimento. Sim ou não? O propósito nunca foi emagrecimento. 9 quilos, 10 quilos. Gente, isso é poderoso. Só que, deixa eu falar, isso aí não é quilo sanfona que você... Não, isso são quilos inteligentes que você eliminou. Porque você não eliminou porque você ficou... Não, você eliminou as inflamações, você eliminou retenção de líquido. Você eliminou... Não foi aquele efeito sanfona, igual não tem a pessoa que toma remédio, aí ela perde um monte de quilos, só que depois ela ganha tudo. Vocês vão ver que vocês não vão ganhar esses quilos novamente, tá? Porque você eliminou de forma inteligente. O que é de forma inteligente? 19 quilos, meu Deus! 15 quilos. Gente, algum momento eu falei pra vocês no reset que vocês iam emagrecer. Eu nunca fiz essa propaganda, porque o propósito não era esse. Mas uma vez, tá? Uma vez que a gente faz, a gente vê que o reset traz isso, o reset traz um reset na alimentação, um reset na alma, um reset, né, a nível espiritual. Então, gente, eu tô impressionada, 19 quilos, uau! Quantas mulheres voltaram a menstruar, né? A gente tem testemunho aqui, né, a filha da Cá mesmo, mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu achar aqui pra vocês verem. A filha da Cá, que é a nossa filha espiritual, deixa eu ver, testemunho. Gente, tem uma mulher aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Alergias, tem aqui, ó. Gente, é surreal os testemunhos. Nossa, é muito testemunho. Ó, eu tenho aqui, ó. Eu vou mostrar, tá, gente? Porque eles mandam testemunho. Tem uma irmã, ela pode estar até aqui na live. Ó, deixa eu ver. Ela tinha o que? Uma alergia, certo? Ó, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a irmã que mandou pra nós a foto com a alergia que ela tinha, certo? Alergia. E aqui é ela. Cadê? E aqui é ela, sem alergia. Ai, cadê? E aqui é ela sem alergia. Então, a gente tem tanto testemunho, e, gente, vocês viram que muita coisa é espiritual, mas muita coisa é comportamento na alimentação. Então, o que o Senhor fez nesse reset é algo que nem eu soube explicar. Eu tô tentando achar o da filha da Cá. Eu vou achar aqui, peraí. Ó, é mulher grávida mandando que, ó... Descobri hoje que estou grávida depois de anos tentando. Vim de um aborto e agora consegui engravidar novamente. Olha só olha que coisa linda. E tudo isso, queridos, é alimentação, é tanto. Olha, a gente tá com tanto documento de remédio, documento, ó. Essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É a filha da Cá com alergia, certo? E aqui é ela. Acho que depois no primeiro ciclo, aqui já é ela, ó, depois do primeiro ciclo, ó. Primeiro ou segundo ciclo, alguma coisa assim. Então, gente, é algo surreal. E eu vi ela lá no Joel. Então, olha só, ela tem 12 anos, eu acho, né? Ó, a Cá, aqui é a mãe dela. Cá, 7 dias depois. Gente, 7 dias depois. Então eu quero que vocês entendam.
tira da vida de vocês glúten, lactose e açúcar. Vocês não só vão melhorar o discernimento espiritual de vocês, mas vocês vão melhorar o corpo de vocês. Eu, como médica, eu afirmo para vocês, gente, a indústria farmacêutica, todo esse povo aí, eles não vão trazer o que realmente nós temos. Na verdade, a gente tem cura para qualquer enfermidade, só que o nosso corpo, ele só vai se alinhar para curar uma enfermidade, porque o nosso corpo, ele é inteligente para fazer isso, mas com um monte de inflamação ele não consegue. Então, qual que é o maior objetivo, né, que a gente tem que priorizar? Ter um corpo desinflamado, certo? Um corpo desinflamado, um corpo com sistema imune ok, você colocando os nutrientes certos, você consegue combater qualquer tipo de enfermidade, até mesmo câncer. O câncer gosta de pH ácido, você precisa comer comidas alcalinas, comidas que mantenham pH alcalino, tá? Abacate, castanhas, né? O suco que você toma todo dia, ele é totalmente alcalino. Glória a Jesus? Então é sobre isso. Amém, queridos? Deixa eu ver onde aqui eu parei com você. Tá, então vamos lá. Como o jejum nos melhora como pessoa? O jejum nos ensina a ter disciplina. O jejum fortalece o nosso domínio próprio. O jejum destrói os vícios e as compulsões. Vou lá. Você era uma pessoa extremamente vaidosa. Não vivia sem a unha, não vivia sem os cílios. Aí, de repente, você entrou num período de jejum, o Espírito Santo falou, tira esses cílios, tira essa unha. Ou o Espírito Santo falou assim, tirou alguma vaidade de você, que é homem, né? Aqui eu sei que tem homens também. Então, você vê que o jejum, ele trata o nosso ego, ele trata o nosso eu, tá? Então, tira o foco de si e coloca o foco em Deus. Quando nós jejuamos, nós paramos de falar eu. Amém? Se você está muito no eu, Deus vai ter que tirar isso aí de você. Nós precisamos exaltar Deus, tá? Então, o Senhor, ele vem tratar. E aí o Senhor começa a nos ministrar, tá? E o Senhor começa a nos ativar no design original, naquilo que realmente nós somos. Prestem muita atenção. O jejum torna os nossos pensamentos mais claros. O jejum torna o nosso discernimento espiritual aguçado. Então, por exemplo, para você ter noção, quando nós estamos debaixo de uma estrutura, onde nós estamos carregando um discernimento, uma maturidade diferenciada, né? Que eu chamo que é a unção diária, é uma estrutura, onde você já não fica levando as coisas para o pessoal, mas você pergunta o que está por trás disso? Quem está isso? Quem é você? Qual que é o seu nome? Porque você não vê mais que é uma pessoa contra você, mas você já pergunta quem está por detrás disso daí. Quem é você, Satanás? Fala seu nome, porque muitas das batalhas que nós enfrentamos, existe o quê? Um confronto espiritual, né? O diabo usando pessoas, usando situações, circunstâncias para você blasfemar contra Deus. Então aí muita gente que não está nessa maturidade leva o quê? Para o pessoal, tá? Então o jejum, ele torna os nossos pensamentos mais claros, ele melhora o controle da nossa fala, ele melhora o controle da nossa impulsividade. Então você que é uma pessoa que fala demais, você vai perceber que ao jejuar você começa a falar menos. Porque a necessidade de falar é uma alma ferida, é uma pessoa que está querendo chamar atenção. Queridos, quanto mais você jejuar, mais introspectivo você vai escutar mais, você vai se tornar mais introspectivo. Então você vê que tem gente que não para de falar, é uma necessidade de falar, é uma alma que está pedindo socorro, tá? A pessoa que está equilibrada, tem domínio próprio, quando ela fala e todo mundo escuta. Mas quando ela fala algo proveitoso, tá? Então o jejum, ele controla a nossa impulsividade, ele controla nossas reações. Você não é uma pessoa reativa mais. A pessoa mexeu com você já explode, não. Você olha para aquilo com uma frieza, porque o Espírito Santo fala, calma, é Satanás, né, que está afrontando você. Então, o jejum, ele vai forjar o nosso caráter e ele vai construir em nós maturidade espiritual. E o jejum vai aumentar o nosso nível de fé. Por que ele aumenta o nosso nível de fé? Quanto mais eu esmago a minha carne, a minha alma, e mais me encho da palavra de Deus, me encho de pregações, me encho de edificação, o que acontece? Mais eu gero fé. Quanto mais o meu odre espiritual é cheio de Deus,
né? E a minha alma, ela vai o quê? Diminuindo. Diminuindo, por que ela vai diminuindo? Porque eu não faço mais as vontades dela. Porque a alma, toda hora, está chamando o nosso corpo para pecar. Porque ela exerce a vontade, o desejo, o corpo vai lá e opera, tá? Então, quando nós estamos jejuando, nós estamos expandindo o nosso odre espiritual e recebendo mais de Deus. E nisso, nós conquistamos maturidade, conquistamos a autoridade espiritual. Amém? Glória a Jesus. Gente, Jesus jejuou. Agora eu falo, Jesus, a Bíblia diz que ele não teve nenhum pecado. Né? Jesus, sendo santo, precisou jejuar para também ser modelo para nós, tá? Jesus jejuou 40 dias antes de começar o seu ministério. Foi tentado por Satanás. Então Jesus jejuou e eu e você precisamos jejuar. Precisamos ter essa vida, né, de jejum. Uma vida jejuada. O que é uma vida jejuada? É uma pessoa que está sempre jejuando, tá? Glória a Jesus. Olha só. Porque o jejum é uma arma de guerra contra o inimigo. Porque o jejum, queridos, ele nos torna uma pessoa mais espiritual. O jejum, ele cala a voz da alma, cala a voz da carne, e nesse momento nós nos tornamos mais espirituais. Nossos ouvidos ficam mais claros, o nosso discernimento fica mais aguçado. Então o jejum, ele é uma arma de guerra porque ele aumenta o nosso nível de fé. O jejum aumenta o nosso nível de autoridade espiritual. O jejum, ele aumenta, queridos, eu só consigo orar na madrugada todos os dias, porque eu venho de um dia antecedente de 9 anos de jejum. Então, eu oro todo dia, 3 horas da manhã. Mas você acha... Só que o problema não é só eu orar. Eu trago um exército comigo. E por ser assim, estar nesse lugar, eu tive que gerar um nível de fé, gerar um nível de resistência para fazer isso todo dia acontecer. Então, isso vem com jejum. Se me falassem isso há 4 anos atrás, eu não ia ter força. Eu poderia até ter começado, mas talvez eu não conseguiria prevalecer. Porque o jejum, ele nos dá essa estrutura para suportar níveis de batalha que, se você não tiver estrutura, você não aguenta. Você pode ver até alguém levantar uma campanha de 40 dias. Tá bom, 40 dias, acredito que vai dar certo. Mas nós estamos há anos orando esse horário. E para fazer isso, nós temos que ter estrutura. Se não tiver estrutura, não aguenta. Uma coisa é você fazer 40 dias. Uma coisa é você fazer 21 dias. Agora, e todo dia? Tem que ter estrutura. Amém? Certo? Então, o jejum, ele é uma arma de guerra poderosa. O jejum enfraquece o inimigo porque ele aumenta a sua fé. E quando nós temos convicção de quem somos, da autoridade que carregamos, nós enfraquecemos automaticamente o inimigo. Por quê? O inimigo sabe que você não vai arredar. O inimigo sabe que você sabe quem é. Então, queridos, tem muita gente que o inimigo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Se eu estiver, por exemplo, eu tenho meus cachorrinhos, você sabe que os animais às vezes têm um olho espiritual aberto, né? Às vezes, quando do nada meu cachorro late, do nada, para algum lugar que eu não tô vendo nada, e às vezes meu olho espiritual não é aberto. Na hora eu já levanto, eu falo todo espírito em projeção astral, todo demônio, agora, bora. E aí eu já vou lá, abro a porta e mando embora. E aí tem gente que muitas vezes sente uma opressão dentro de casa, sente uma presença ruim, em vez de tomar uma atitude, fica com medo, vai esconder debaixo da coberta. Então nós precisamos enfrentar Satanás. Eu não acredito que você está aqui não, e se é você, vamos embora, vamos sair daqui. Então nós precisamos ter uma atitude de guerra. Só que você só tem essa atitude quando você tem fé, você sabe quem você é, você sabe o que você carrega, você sabe quem é o Espírito Santo, você sabe quem é Deus na sua vida. Então nós podemos enfrentar batalhas espirituais, sim. Nós podemos enfrentar guerras espirituais, sim. Mas nós precisamos tomar posse, tá? Da autoridade que está sobre nós. E isso você só vai conseguir aumentando o seu nível de fé. E o que é fé? É você entender de forma sobrenatural quem você é em Deus, quem você é nas cortes celestiais, quem você é no campo de batalha. Amém? Isso você só tem convicção fazendo, estando, sendo constante, sendo resiliente. Não tem como entender quem você é assistindo série,
morgado o dia inteiro, comendo tudo. Não, queridos. Uma pessoa espiritual, ela não come qualquer coisa. Uma pessoa que tem discernimento, que sente cheiro dos demônios, ela não come qualquer coisa. Uma pessoa, ela não... Queridos, escuta o que eu estou falando para você. Uma pessoa, um profeta de Deus, alguém que é usado por Deus para profetizar, ele não escuta qualquer coisa. Ele não assiste qualquer coisa. Porque... nós temos os nossos sentidos espirituais. E eu não posso contaminar meus olhos, é a janela da alma. Não posso contaminar meus ouvidos. Você já prestou atenção que tem música que parece que gruda igual o imã dentro da cabeça da gente? Isso, queridos, é uma arma de Satanás, tá? Então nós temos que ter muito cuidado, tá? Muita prudência, né? Então, consagração, kadosh, sejam kadoshs. E aí você vai perceber que quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não consegue viver. Que você seja tomado por essa glória, que você se mantenha nesse lugar, porque senão depois não vai fazer sentido nenhum você estar em qualquer outro lugar. Amém? Então você precisa entender, o maior altar de avivamento é o seu secreto, e nele você pode ser avivado todos os dias. Nós vamos na igreja para ter comunhão, para receber uma direção de Deus, para estar com os irmãos, mas nós não podemos deixar de ter o secreto de todos os dias. Amém? Queridos, glória a Deus, aleluia. Hoje nós temos a nossa imersão às 14 horas, tá? Vai ser poderoso. Eu vou falar sobre a unção da águia, que é uma estrutura espiritual a qual o Senhor nos concede, tá? É as estações Gigal, Betel, Jericó, Jordão, né? Águas nos tornozelos, água nos joelhos, água nos lombos e águas que não dão pés. É os mesmos níveis de unção. Eu vou trazer para vocês hoje, vou estar explicando sobre isso, tá? Para que você entenda que nós, no nosso percurso, na nossa jornada espiritual, nós vamos ter fases, tá? Fases que nós vamos ter que lidar com o nosso caráter, fases que nós vamos ter que lidar agora em fazer as coisas na presença de Deus, não porque a gente quer serviço, mas porque a gente ama o Senhor, né? É Betel, onde nós consolidamos um altar a Deus, né? Então, eu vou estar falando isso hoje às 14 horas. Você que é meu aluno, é a nossa última imersão, a nossa 10ª imersão. E eu espero vocês. Um beijo no seu coração, um sábado abençoado, que o seu novembro seja um novembro cheio de avivamento, que seja um novembro sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amo, amo, amo muito vocês.